seja muito bem-vindo. Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza e estamos estudando a revista cujo tema é Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, da editora Central Gospel. E hoje nós vamos falar um pouco da lição de número 2, cujo título é Mateus, o apóstolo improvável. Eu espero que você esteja gostando das nossas lições e que, portanto, possa divulgar esse trabalho do Crente Docente. Então, se inscreva no canal do Crente Docente, deixa aí o seu like, acione o sininho para você receber as notificações e também divulgue para o maior número de pessoas que você puder. Então, sai divulgando aí no grupo da família, no grupo de amigos, para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas, para que você, além de ser um abençoado, possa também ser um abençoador. Também gostaria de agradecer aos idealizadores desse projeto pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, então. Essa lição de número 2, cujo tema é Mateus, o apóstolo improvável, como eu já disse, ela tem como texto áureo o Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 27, que diz: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Então vai falar um pouco de como foi o chamado de Mateus ou Levi. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E o nosso texto bíblico básico, ele se encontra em Mateus, no capítulo 9, do verso 9 ao 13. Você que está aí de posse da sua cartilha pode acompanhar e pode fazer a leitura também para o seu aluno. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Bom, antes de dar início, propriamente dito, à nossa lição, eu gostaria de fazer algumas recomendações pedagógicas. A primeira delas é que essa lição, você pode cumprir os objetivos dessa lição de duas maneiras. Uma, de forma como ela já está preparada para você, de acordo com os tópicos que foram ali idealizados pelo comentarista da lição, que é o pastor Gesiel Gomes. O outro método é que você pode desenvolver aquilo que está proposto na lição por meio dos objetivos. Então você pode formar a sua aula por meio dos tópicos, como está na lição, ou também em cima dos objetivos. Gostaria de deixar aqui já de antemão algumas referências, algumas informações, algumas fontes extra-bíblicas para que você possa melhorar, na verdade, o entendimento para o teu aluno. A primeira delas é um livro chamado Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, a História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, também é uma fonte muito legal, que eu usei bastante, e o livro dos Mártires, escrito no século XVI por John Knox, e também o livro 12 Homens Comuns, de John MacArthur. Eu usei a página 145, que vai falar sobre o apóstolo Mateus. E também os comentários bíblicos de E.A. Hadmas e Ronald B. Allen, e também de Winnie House. Passadas essas orientações pedagógicas, o comentarista ele inicia a lição falando um pouco do nome Mateus e Levi. Então, o que nós temos primeiro, que há 5 citações com o nome de Mateus, que é no Evangelho de Mateus 9, do verso 9 e 10, no Mateus 10, no verso 3, quando ele apresenta a lista dos apóstolos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, 18, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 15, e também em Atos, no capítulo 1, do verso 13. Se compararmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 9, Marcos 2, capítulo 2, do verso 14, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 27 e 28, vamos ver, apesar de relatar os mesmos acontecimentos, vamos ver algumas diferenciações básicas. Uma delas
é o nome do apóstolo. Enquanto Mateus já cita o nome do apóstolo como Mateus, o Evangelho de Marcos e Lucas já citam ele no início do seu ministério como Levi. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele vai citar o tempo todo o nome Mateus. Marcos e Lucas vai citar Levi no começo, por ocasião do chamado, que está lá em Marcos 2,14, Lucas 5, 27 e 28, e vai citar o nome Mateus quando eles colocarem a relação dos apóstolos, que está lá em Marcos 3,18 e em Lucas 6,15. Em Atos, vai estar lá a reunião antes do dia do Pentecostes e vai ter lá o nome de Mateus citado. Há somente 2 citações com o nome de Levi, que é o chamado apresentado por o evangelista Marcos e o chamado registrado pelo evangelista Lucas, e as citações já fizemos anteriormente. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, que os evangelhos escritos segundo Marcos e Lucas, eles inicialmente, num primeiro momento, relatam o nome do apóstolo como Levi, que é o seu nome israelita. Mais para frente, eles adotam o nome Mateus. Com isso, existe algumas linhas de pensamento, né? Por que isso acontecia? Primeiro, naquele tempo, era comum que o judeu adotasse 2 nomes, por causa da subserviência ao Império Romano. Geralmente, o cidadão ele tinha um nome hebraico e um nome grego ou romano. Mas só que os nomes Mateus e Levi, eles são de origens semíticas. O que é isso, origem semítica? São os da origem de Sem, dos filhos de Noé. Então, na verdade, são composições linguísticas das famílias de mesma origem cultural da descendência de Sem, filho de Noé, que são os árabes, os malteses, os hebreus e algumas outras etnias. Então, só que como esses 2 nomes são de origem hebraica, surge uma outra linha de pensamento que são os nomes apostólicos. Exemplo, Simão é um nome hebraico. E aí quando Jesus troca o nome dele para Pedro, que é um nome grego, e Cefas também, que significa a mesma coisa, rocha, que é um nome aramaico. Então, se considera alguns estudiosos que se trata de um nome apostólico. Isso acontece também com Tiago e João, os 2 irmãos. Eles eram chamados filhos de trovão ou Boanerges. Também há essa conotação de um nome apostólico. Bartolomeu, chamado Natanael. Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeos. Então essa também é uma outra linha de ação. Judas, chamado Tadeu. O Simão, o cananeu, que também é chamado de Zelote. E ainda assim existe uma outra linha de pensamento, que é de que Levi seria entendido como o sobrenome de Mateus. Então, há uma conotação no sentido de que o nome de Mateus completo talvez seria Mateus Ben, que significa filho de Levi. Então, também há essa linha de pensamento. Bom, isso são linhas de pensamento. Isso, na verdade, é só para corroborar você o entendimento de que Levi e Mateus são a mesma pessoa. E Mateus, o nome Mateus, significa dom de Jeová, né? Significa bênção de Deus. Então, faz total sentido, né, do uso do nome Mateus, que é dom de Deus, que é presente de Deus, que é dádiva de Deus. Então, faz todo o sentido esse nome. Bom, já no tópico 1.1, ele vai falar sobre algumas evidências bíblicas que a gente pode encontrar nos evangelhos, já que todos esses 3 evangelhos vão relatar esse acontecimento, com a exceção do evangelho de João. Bom, no evangelho de Mateus, de forma implícita, a gente consegue captar alguns traços básicos da personalidade do evangelista.
tanto da personalidade quanto da condição dele. A primeira coisa que a gente consegue observar é que quando ele vai falar a relação dos apóstolos, com a exceção dos outros evangelistas, ele vai citar a sua origem, a sua profissão. Se você for lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 3, ele não omite a sua profissão, enquanto Marcos e Lucas não falam sobre ela. Ele afirma, ele mostra as origens dele. Qual era a origem? Um publicano. E mais para frente a gente vai ver o que isso significa. O segundo aspecto importante que a gente consegue tirar dos traços da personalidade do evangelista está lá em Mateus 9:9, que quando Jesus chama no seu registro, ele fala que ele levantou e o seguiu, pronto. Ele não dá mais nenhuma outra informação. Já no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 27 e 28, que é o que relata a chamada de Mateus, ele acrescenta duas palavras que fazem diferença e que mostram um pouco do que é a personalidade de Mateus. Ele diz que Jesus chama e ele, deixando tudo, o seguiu. O que isso representa? Isso, na verdade, se Mateus tivesse registrado isso poderia parecer um pouco arrogante, né? Então, a gente entende que isso favorece a sua personalidade no sentido de ser uma pessoa humilde, né? E um outro aspecto que a gente pode identificar dos traços da condição de Mateus é que logo em seguida da sua chamada ele oferece um banquete a um número grande de pessoas. Isso pode nos denotar no sentido da condição financeira desse apóstolo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos versos 14 e 15, ele também vai relatar o mesmo acontecimento de Mateus 9:9. Então, mas aí nesse caso ele vai se referir ao apóstolo com o nome de Levi. Ele também vai citar esse banquete que ele oferece a Jesus e os publicanos e pecadores. E ele também vai citar no capítulo 3, no verso 13 e 18, essa lista, né, dos apóstolos de Jesus, mas nesse caso já citando o apóstolo com o nome de Mateus. No Evangelho de Lucas, também no capítulo 5, Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 29, o evangelista Lucas ele vai se referir a Mateus pelo nome de Levi no início da sua chamada, e aí ele também vai citar esse banquete, e lá mais à frente ele vai apresentar a lista dos apóstolos, já apresentando o apóstolo não mais como Levi, sim como Mateus. E no livro de Atos também, Lucas, lá em Atos 1:13, ele vai fazer uma lista final dos discípulos, né, que estavam reunidos junto com os seguidores de Cristo no cenáculo, orando, esperando o dia de Pentecostes, lá do que sucede o capítulo 1, do verso 13 ao 14, e capítulo 2, o verso 1, vai ver também lá, você vai ver a última vez que você vai ver nas Sagradas Escrituras o nome do evangelista Mateus. Então, como resumo das citações da chamada desse apóstolo e das coisas que sucederam depois disso, nós temos que Mateus ele deixa um bom emprego, ele faz um banquete, ele pregou para os judeus e ele é presente na última Santa Ceia. E existem também alguns relatos extrabíblicos que denotam que 15 anos após a morte e ressurreição de Jesus, ele tenha ido à Pérsia, que hoje é o Irã, a Macedônia, que hoje é a Grécia, a Síria, a Pártia, a Média, a Etiópia, lá na África, pregar o Evangelho. Então, há histórias que sugerem que Mateus tenha pregado em vários continentes, tá? E que se tem até alguns historiadores digam que ele se tornou um especialista em evangelizar reis, príncipes, gente da política e por aí vai. Bom, aí, professor, nesse momento você pode construir com sua classe alguns fatores
que possam ter justificado a escolha de Jesus por Mateus. De algumas dicas que a gente pode observar é que no final de todos os evangelhos que cita esse acontecimento, ele vai dizer que Jesus diz no final deles, quando ele é questionado por estar sentado à mesa com publicanos e pecadores, que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, há alguns aspectos importantes que podemos aplicar para o dia de hoje, porque se tem uma estratégia maligna, é que quando você fala de Jesus para alguém, convida alguém a ir à igreja, a pessoa diz que eu não sou digno de ir à igreja porque eu tenho diversos pecados. Isso aí é uma estratégia do inimigo. E a vida de Mateus, ele apresenta bem o contrário de tudo isso. Então você pode construir com o seu aluno alguns aspectos que justificam a escolha de Jesus por Mateus. O primeiro aspecto é que Deus não vê como o homem vê. Então Mateus, ele tinha algo que as pessoas comuns ignoravam, né? Ele era odiado pelos seus compatriotas, e aí a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas mesmo assim ele tinha algo dentro dele que só Deus via naquele momento e que se pode usar como justificativa da sua chamada. Então, outro aspecto importante é que Jesus não faz acepção. Ele pode conduzir qualquer um a uma posição de grande honra, independente daquilo que a pessoa tenha hoje como ofício ou que tenha feito no passado. Jesus, ele sempre terá uma nova história para todos nós, independente daquilo que fizemos e que ficou no nosso passado. Então, Jesus, ele também é especialista em usar os talentos naturais que nós temos e que antes usávamos para outra finalidade. Ele é especialista em pegar esses talentos naturais e usar para a honra e glória do nome dele. Então, não despreze aquilo que você tem como habilidade, porque Jesus tem a capacidade e é especialista em fazer com que você use esse talento para a glória dele. Então, Jesus, ele também nos mostra que a vocação para servir o seu reino independe de fatores socioeconômicos ou culturais. Ele era pertencente a uma classe que era desprezada e mesmo assim Deus o chamou e o honrou e nos abençoou com sua vida e ministério. Então, Jesus queria nos mostrar na prática que a salvação é para todos, independente de qualquer coisa. Deus não faz acepção de pessoas, e isso é muito importante você ressaltar em sua aula, até para que possamos usar esse exemplo do apóstolo como estratégia de evangelismo. No subtópico 1.2 ele vai falar um pouco da família de Mateus. É interessante abordar com vocês que o fato de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 14, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 18, por mais que eles vão relatar que ambos são filhos de Alfeu, tanto Mateus quanto Tiago, isso não nos dá recursos suficientes para podermos afirmar que Mateus e Tiago se tratam de dois irmãos. Então, tudo indica que esses Alfeus aí citados, como pai de Mateus e pai de Tiago, sejam diferentes. Isso porque a Bíblia fez questão de citar os discípulos que eram irmãos, que é o caso de Tiago e João, André e Pedro. Então não tinha porquê o Evangelho, a Bíblia, não citar que Mateus e Tiago, o menor, seriam irmãos. Então há uma probabilidade muito pequena, até defendida por alguns, de que Mateus e Tiago se tratavam de irmãos. A verdade é que poucas coisas temos que podemos afirmar acerca da família de Mateus. Tá? O pouco das coisas que temos é de referências
bíblicas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o ofício de Mateus. Então, muito do que justifica o título dessa lição, de ele ser o apóstolo improvável, se dá em virtude do ofício, da sua profissão. A gente não sabe por que ele escolheu essa profissão, mas o que a gente tem é que naquele tempo, como a Judéia, como a Palestina de um modo geral, de forma direta e indireta, estava subjugada e era considerada província romana, estava subjugada ao Império Romano, a gente sabe que, entre outras sanções que uma nação dominadora pode exercer sobre uma nação dominada, é a coleta de impostos. E foi assim também na relação Brasil e Portugal por muito tempo em nossa história. Então, também não é algo novo para nós. Temos um acontecimento similar conosco aqui na nossa história. O sistema de cobrança de impostos do Império Romano ele era um sistema complexo. Então, como ele se dava? Ele tinha os chamados gabai, que eram os coletores de imposto oficial do Império Romano. Esses eram responsáveis por cobrar impostos sobre propriedades, sobre rendas pessoais. Então, era o imposto censatário que todo cidadão adulto ele tinha que pagar. E aí ele contratava outros coletores de impostos chamado de moxá. Aí existia os moxá maior, que provavelmente Zaqueu era um desses, que ele era o coletor, o publicano mor, maior, e também tem o moxá menor, que talvez seja a classe que Mateus pertencia. Então, o que na verdade ele fazia? O moxá, ele era um cidadão judeu contratado pelos gabai, que eles eram os coletores de impostos na prática, eles que tinham o contato com o povo. Então, eles eram responsáveis por cobrar os impostos, os pedágios sobre as mercadorias que eram transportadas por terra e mar. Também cobravam pedágios na transição de pessoas. Então, são diversos tipos de impostos, como nós vemos hoje na nossa realidade, que eles cobravam. Tributum acri, que era o exercido sobre a propriedade. Aí tinha também o tributum captis, que eram atribuídos em cima das pessoas, que é o mesmo que está lá relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, em que Jesus é perguntado se é lícito pagar tributo a César. E também tinha o tributum vectigali, que era tributo que era feito em cima da pessoa por ocasião da transição, o ingresso de um estado para o outro. Então, era basicamente esses tipos de impostos e esse sistema de imposto. Por que o apóstolo Mateus era tão mal visto pelos seus compatriotas? Porque o que acontecia? O Império Romano fazia uma tributação X. O imposto do publicano, ele tinha, como ele era, digamos assim, um contratado, ele conseguia o seu lucro, o seu salário, acrescentando um valor ao imposto já cobrado pelo Império Romano. Então, o salário do publicano era esse, era colocar um valor a mais sobre o imposto cobrado de Roma. E também havia um outro problema no sentido da transparência desses valores, dessa cobrança. E outro aspecto interessante é que, em virtude disso, os cobradores de imposto, o publicano, ele era muito mal visto pelos seus compatriotas. Eles eram considerados cerimonialmente impuros. Então, o judeu, quando ele pagava o imposto ao publicano, ele levava o valor dele certo, porque ele não pegava o troco, porque ele achava aquele dinheiro um dinheiro sujo, daquela cobrança. Eles não aceitavam aquilo de forma alguma. Por isso que o evangelista Mateus, ele era um apóstolo
é improvável. Então, para você ter uma ideia, o publicano ele era proibido de prestar depoimento em tribunal, ou seja, a sua palavra não era de confiança em virtude do seu ofício. Ele não podia dizimar porque o dinheiro dele era considerado impuro, né? Um judeu bom ele não poderia se associar com um publicano. O publicano muitas vezes ele era associado a pecadores, a pagãos, a meretrizes. Então, para esse funcionário do governo romano, ele era muito mal visto pela sociedade judaica daquele tempo. Mas, contudo, para você ser um coletor de impostos, um publicano, existia também algumas características, algumas habilidades que você precisa ter. Primeiro, obviamente, é com a matemática, né? Para você fazer a coleta, então teria que ter essa habilidade com números. Outra habilidade era o conhecimento de idiomas. Por quê? Porque se cobrava o idioma sobre a pessoa na transição entre os estados. Então, um publicano ele deveria saber o aramaico, o hebraico, o grego, o latim e outros idiomas. Então, o critério para você ser um publicano era critérios que nem todo mundo tinha naquele tempo. Posso até dizer que a minoria tinha essa habilidade com os idiomas, essa habilidade com a matemática. E afinal, a matemática ela é um problema até os dias de hoje para muita gente. Então, ele detinha essas capacidades e por isso que ele exercia essa função de publicano, de coletor de impostos. Então, por esse sistema, né, por esse ofício, por esse sistema romano de coleta de impostos, que era um pouco transparente, que era muito suscetível a golpe, por isso esses judeus, esses publicanos eram muito mal vistos pelos seus compatriotas. Eles eram considerados corruptos, eles eram considerados como traidores, como ladrões. Então, por isso que eles eram muito mal vistos pelos seus irmãos. Muito disso se justifica. Agora fica até mais claro de quando a gente vê lá nos evangelhos os fariseus, os doutores da lei, se mostrando profundamente escandalizados por Jesus estar sentado à mesa junto a essas pessoas. Então, isso que a gente acabou de falar, se diante desse cenário a gente vê que de fato se justifica o fato dessas pessoas se escandalizarem por Jesus estar sentado à mesa com esses homens. No subtópico 1.4, para a gente estar encerrando esse tópico 1, ele vai falar sobre a hospitalidade de Mateus. E aí eu te pergunto, Mateus, ele logo após seu chamado, ele oferece um banquete a Jesus e chama os pecadores e chama os publicanos à mesa para ouvir aquilo que Jesus queria falar. Então, na verdade, o que ele apresenta é uma estratégia evangelística. Aí eu deixo uma pergunta para você perguntar aos seus alunos e também se perguntar, como eu me perguntei, que estratégia temos usado para alcançar os nossos amigos, os nossos colegas, para se achegar a Cristo? O que será de estratégia que nós temos usado? Talvez oferecer um café da tarde, um bolo, seja uma estratégia para você estar falando de Jesus, ou então uma reunião entre amigos também pode ser uma estratégia para que você possa estar submetendo aos seus amigos, aos seus colegas, as Sagradas Escrituras. Então, na verdade, também um outro aspecto interessante que Mateus estava fazendo ali, ele estava expressando publicamente a sua fé. Então, ele não estava se envergonhando com a escolha que ele havia feito. E aí eu pergunto, será que nós estamos nos envergonhando da escolha que fizemos? Será que nós estamos nos comportando como os crentes 007, secretos? Será que não chegou a hora? Será que Deus não te deu
alguma oportunidade para você estar expressando a sua fé para os seus amigos, para os seus colegas, pessoas que estão ao seu redor, é um momento importante para podermos refletir. E o que Jesus fez questão de nos mostrar nesse episódio, quando ele senta à mesa com publicanos e pecadores, é que na prática ele estava ensinando aos fariseus o que é a graça, o que é o favor imerecido. Ele estava ratificando o que está lá em Romanos 2,11 e que também está em Atos 10,34, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Já no tópico 2, vai falar Mateus o servo. Existe a parábola do fariseu e publicano, que está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava em si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. No verso 2, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é a parábola do fariseu e publicano, que, apesar de ser uma parábola, pode ter usado como referência a vida do publicano Mateus. E ele, como servo, ele já se apresenta como um cidadão humilde, um cidadão simples, apesar de suas posses. Ele não nega as suas origens e ele também não se mostra uma pessoa arrogante por ocasião do seu chamado. Já o seu trabalho missionário, o que a gente tem mais com relação a isso, além desses episódios que nós citamos, a gente tem que a última menção do nome dele está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 13, que quando da vigília que antecedia ao dia de Pentecostes, ele estava lá reunido no cenáculo, ele, os outros discípulos e outros seguidores de Cristo. O que se acredita é que ele tenha permanecido 15 anos na Judéia após esses acontecimentos. Isso é citado na nossa lição como sendo a fonte Eusébio de Cesareia. E seu ministério tenha se estendido por quase todo o mundo ocidental. Alguns relatos extra-bíblicos dão conta de que ele se tornou um especialista em evangelizar reis, príncipes e outras autoridades políticas. Então, existem diversos relatos sobre o ministério, por onde ele tenha pregado. A versão mais aceita é que o apóstolo Mateus tenha morrido como mártir na Etiópia e suas relíquias e o túmulo foram levados para a cidade de Salerno, na Itália, e estão lá expostas na cripta da catedral que leva o seu nome, São Mateus, e hoje recebe visita de peregrinos do mundo inteiro. No tópico 3, você está acompanhando na sua cartilha da Escola Bíblica Dominical, tem como título Mateus, o Evangelho. Então você já sabe que os evangelhos eles foram escritos a um grupo específico de pessoas, bem verdade com objetivo comum, porém a grupos específicos, e isso influencia sobremaneira nos recursos literários, nos termos usados, né, na ênfase que se quer dar para esse determinado grupo de pessoas. Então a gente tem o Evangelho de João, que é escrito à igreja e aos gentios de todo mundo, o Evangelho de Lucas, que é escrito aos gregos,
Evangelho de Marcos, que é escrito aos romanos, e também o Evangelho de Mateus, que é escrito aos seus compatriotas, os judeus. A respeito dos ensinos de Jesus, o evangelista Mateus ele vai agrupar o seu evangelho por alguns temas. Por exemplo, ele vai do capítulo 5 ao 7 falar do Sermão da Montanha, uma sequência de ministrações de Jesus. Ele vai falar no capítulo 10 da comissão dos 12 discípulos. Do capítulo 13 ele vai abordar as parábolas do reino. No capítulo 18 ele vai apresentar o discurso sobre a grandeza do perdão. E do capítulo 24 e o capítulo 25 ele vai reunir os discursos proféticos. Acerca da autoria do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, a confirmação de que, de fato, Mateus é autor desse evangelho, muito se dá por ele ser um coletor de impostos e ser esse um evangelho que mais fala de contabilidade. Então, existem diversas referências que falam sobre dinheiro, coisa que não é vista nos outros evangelhos. Com relação à composição canônica, alguns estudiosos consideram dois principais aspectos que levaram a aproximarem a data de escrituração do texto. O primeiro aspecto é observado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 5, e no capítulo 27, no verso 53, quando o autor ele descreve Jerusalém como cidade santa, pois ela ainda não havia sido destruída. Ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Um outro aspecto que também foi levado em conta é que o evangelista ele cita os governantes de Israel no tempo em que ele havia escrito o evangelho. No evangelho de Mateus, no capítulo 2, no verso 1 e 22, e no capítulo 4, no verso 1, ele vai citar Herodes o Grande, que governou, que foi rei na Judéia do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo. E Jesus, sendo ele nascido aproximadamente no ano 5 depois de Cristo, e já que a profecia descrita no capítulo 24 de Mateus, no verso 2, que ela não apresenta no próprio Evangelho de Mateus a descrição ou um indício de que ela tenha sido cumprida, então não há um registro nesse Evangelho sobre o cumprimento da destruição do templo em Jerusalém. Então os estudiosos levaram em consideração esses dois aspectos, entre outros, e datam a escrituração do Evangelho de Mateus entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. Então, o que se tinha naquela época era um número muito grande de profecias que falavam sobre o Messias, sobre a sua glória, sobre as suas bênçãos, sobre o seu reino. E também o cenário que eles viviam naquele tempo era um cenário de opressão política, de crise econômica. Afinal de contas, eles estavam subjugados ao Império Romano. Então, existia também uma decadência espiritual. Então, a expectativa que se girava em torno desse acontecimento, da vinda do Messias, se dava por conta de um cenário mundano. Eles esperavam um libertador terreno. Eles esperavam alguém que viria a livrá-los da opressão romana, ou alguém que viesse a mudar o quadro político e econômico, e eles não esperavam alguém que viesse tratar da decadência espiritual deles. Então, esse cenário fez com que a expectativa da vinda do Messias se voltasse a essas questões de sofrimento momentâneo, essas questões terrenas. Então eles não conseguiram associar esse homem de dores que está lá em Isaías capítulo 53 no verso 3 ao Messias,
que iria livrá-los daquela situação caótica que eles estavam vivendo. Então eles não conseguiam assimilar, né, o ministério de Jesus como aquele Messias que eles haviam idealizado em suas mentes. Um outro aspecto importante que nós podemos abordar aqui acerca de por que Mateus escreveu aos judeus é o seu estilo literário. Por exemplo, Mateus ele cita profecias do Antigo Testamento a todo tempo, mais do que todos os outros evangelhos juntos, porque os judeus tinham como base o Antigo Testamento hebraico, né? Então Mateus se mostrou, além de tudo, repito, alguém que conhecia bastante o Antigo Testamento, e ele entendia que precisava explorar o Antigo Testamento para que houvesse um convencimento de que de fato Jesus é o Messias. Então ele vai utilizar de termos judaicos para que a aceitação da comunidade judaica pudesse ser mais receptiva àquilo que estava sendo escrito. Ele vai se apoderar, que também ele era um judeu, mas que ele vai usar das características judaicas. Ele vai usar termos como cidade santa, lugar santo, cidade do grande rei, filho de Davi, né? Reino dos céus, isso ele vai falar 32 vezes. Ele vai falar reino de Deus 5 vezes. Então ele diz que Jesus ele não veio destruir a lei, isso importava para os judeus, e sim veio para cumprir, né? Isso era interessante para os judeus. Ele vai falar também da restauração do reino de Davi, que era o que eles esperavam que o Messias faria, mas de forma terrena. Então ele vai falar desses aspectos importantes. E também ele vai condenar as práticas iníquas dos líderes religiosos. E você vai ver isso, uma característica disso é que ele não vai explicar, né, seus comentários sobre essas práticas, porque para quem ele estava escrevendo já sabia, já tinha ciência de que tais práticas eram essas. Então ele deixa entender, né, que essas pessoas pelas quais ele estava escrevendo sabiam do assunto que eles estavam falando, não necessitando de maiores explicações. Então, como conclusão dessa nossa lição, nós vemos através da vida, do ministério do apóstolo Mateus, de que a graça de Deus nos basta, porque ele pega uma pessoa que era excluída pela sociedade, chama ele para um ministério, tira ele de um local de desprezo para um local de evidência, dá a ele a oportunidade de ser abençoado, escrevendo um dos seus evangelhos e nos abençoando nos dias de hoje. Então, Jesus ele tem essa capacidade de pegar o pecador e fazer ele um anunciador do evangelho, independente das falhas, dos erros, do ofício dessa pessoa. Então, Jesus ele tem essa capacidade de pegar alguém desprezado pela sociedade, de alguém esquecido pela sociedade, e trazer esse alguém para perto e tornar esse alguém grande. Então, Deus, ele pode mudar qualquer história. Não há nada que Deus não possa fazer por alguém. Então, nessa aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a chamada, sobre a vida de Mateus, sobre um pouco do seu caráter, um pouco das suas características. E eu te convido para a próxima aula, que será ministrada, que vamos falar sobre a lição 3, Lucas, o médico amado. Então não perca a nossa próxima aula. Muito obrigado por você estar me ouvindo até aqui e que Deus te abençoe.